Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz de Deus aos irmãos domésticos na fé. Mais um vídeo pro dia de hoje. Ainda hoje vai ser colocado aí na plataforma. Eu quero conversar, explicar um assunto que eu estava lendo no último vídeo que eu fiz. Por que a congregação não mantém estudo bíblico? Não tem estudo bíblico. E muitos deram a sua opinião. Teve aí até uma pergunta que eu falei da doutrina de Jesus Cristo e alguém com brincadeiras, porque sorrindo, botou kikiki. Eu gosto muito de brincar, sou brincalhão, não sou cara fechado, né? Cristão não pode ser, só porque é um cristão tem que andar, não. A gente brinca, mas a gente brinca com coisas banais, uma pessoa com outro, não tem problema algum, não é crime. Desde que seja uma brincadeira saudável, não tem problema nenhum. Mas quando o assunto é a palavra de Deus, quando o assunto é a doutrina de Jesus Cristo, não brinca. Nas coisas de Deus não se brinca, nas coisas de Deus se anda sério e se fala sério, certo? Eu sou de brincar, sim, tem uns momentos de brincar. Mas quando o assunto é palavra de Deus, quando o assunto é evangelho, quando o assunto é Deus, não se brinca, certo? Isso é um recadinho para os... agradeço por ter, dado o seu comentário, mas faça um comentário saudável e sério. O último comentário que eu li aqui sobre esse assunto, daquilo que eu venho falando, que a doutrina de Jesus Cristo está na Congregação Cristã no Brasil, e tem gente que combate a Congregação Cristã no Brasil, o CNPJ da Congregação Cristã no Brasil, o nome é porque tem que ter o CNPJ. Entenda isso, entenda. A doutrina está dentro da Congregação Cristã no Brasil. Aí os críticos, geralmente pessoas que estavam no nosso meio por falta de entendimento, à vez de se achegar e pedir a Deus entendimento para abrir a mente, para entender melhor o caminho que está andando, ficou escutando conversa estranha e se afastaram. Geralmente é assim. E às vezes é uma pessoa da outra denominação que não consegue entender aquilo que estou sendo explicado. E daí pode falar dessa forma. Falou assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui, você que quer representar a seita CCB. Para provar para você que escreveu essa pergunta, você que quer representar a seita CCB, eu quero dizer assim para você, você sabia que os fariseus e os demais homens da época que perseguiram os apóstolos, eles chamaram a doutrina de Jesus Cristo de a seita do Nazareno? Você sabia disso? Agora vê bem, você chamou a seita CCB. Agora, se a doutrina de Jesus Cristo não tivesse dentro da Congregação Cristã, ou da CCB, que é o inicial da Congregação Cristã, se não tivesse lá, você não diria isso. A seita CCB. Então isso é sinal que a doutrina de Jesus Cristo está dentro da CCB, como tenho falado e confirmado. Certo? Só para responder o crítico que fez essa pergunta, eu quero dizer que eu não quero representar a CCB. Eu sou membro na CCB, que tem a doutrina de Jesus Cristo, membro da Cristo Jesus, na doutrina que está dentro da Congregação Cristã no Brasil, que sou dependente do corpo de Cristo, que é feito dentro da Congregação Cristã no Brasil pela sua doutrina. Tá bom? Assim, a resposta que eu quero te dar é essa, tá? E quero dizer o seguinte para você. Como já chamavam a doutrina de Jesus Cristo, a seita de Nazareno, na época,
Examinando as Escrituras, achei em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, pode procurar lá. Eu não vou ler todo o assunto porque é longo, então eu vou direto num ponto, certo? Para você não dizer, é texto fora de contexto. Não. Eu vou lá no assunto que eu estou conversando aqui e vou mostrar para você que era chamado de seita. Desde aquele tempo, a doutrina de Jesus Cristo. Tá bom? Então vai. Então é o apóstolo Paulo perante o tribuno do governador de Félix. Vê bem. Capítulo 24. No versículo 14. No 14. Aqui o apóstolo Paulo vai explicando a eles, e fazendo a sua defesa. Eu vou pegar do 8 até o 14, para se entender melhor. Aqui ele, na sua defesa, ele vai falando assim: mandando aos seus acusadores que viessem a ti, dele tu mesmo examinando poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus o acusavam. Os judeus o acusavam, né? E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse. Então, Paulo, o presidente, fez sinal para ele falar e ele respondeu. Aqui é Paulo. Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, falou ele ao rei. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém adorar. E não me acharam no templo, falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Então ele tinha saído para adorar, então eles não se acharam ele nesse lugar que ele falou aqui. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Então estavam acusando ele de um monte de mentira. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho, que é o caminho da justiça, o caminho da verdade, da doutrina, da graça, do amor, da misericórdia, aquele caminho, que chamam, o apóstolo Paulo falando, que chamam seita, viu? Aquele caminho que chamam de seita. Assim sirvo a Deus, ele falando, assim sirvo a Deus naquele caminho, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, viu? Aquele caminho que vós chamam de seita, eu sirvo a Deus. O apóstolo Paulo fala aqui. Chamavam a doutrina, a graça de Jesus Cristo de seita. A seita nazareu. Então, você que chamou de seita, então é um sinal que é a doutrina de Jesus Cristo, como tenho pregado nesse vídeo.
está dentro da Congregação Cristã no Brasil. Por que Congregação Cristã no Brasil? Porque o CNPJ é obrigado a colocar um nome de Congregação no Brasil, como as demais denominações de doutrina de homens. Certo? Então, essa é a resposta para você, que chamou a CCB de seita. Não se ofendemos, não. Não, tranquilo. Porque eles lá atrás, o espírito dos perseguidores dos apóstolos, chamavam de seita também. Certo? Então você vê que espírito que você está. A de Jesus Cristo ou dos perseguidores. Né? Vê onde você está. Se você já saiu do nosso meio, se arrependa e volte. Tá? E se você é de outra denominação, venha procurar examinar a Escritura e procurar saber melhor sobre esta graça, essa doutrina que chamam de seita, de outros caminhos, tá bom? De doutrina de homens. Então aqui esse assunto está bem esclarecido aqui. Então já chamavam de seita a sã doutrina, a graça de Jesus Cristo. Tá bom? Era chamado por aqueles homens. Mas ainda tem algo mais aqui na frente, no capítulo 28, para ir reforçar esse assunto. Capítulo 28 aqui. Quero ver se aqui onde que está. Aqui tem mais um assunto acerca desse assunto aí, que por chamar de seita, tá bom? É o 28, o versículo, eu vou ler do 20, versículo 21 em diante. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas. Isso eles falando para o apóstolo Paulo. Da Judéia. Nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Então as pessoas falaram para o apóstolo Paulo depois desse julgamento, que não receberam carta de Paulo, nem de irmão nenhum. E aí disseram assim, aí o versículo 22. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti, disse para Paulo, o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. Então, falavam contra os apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo, em toda parte, falavam contra ela, certo? E chama essa seita. Aí ele queria falar com o apóstolo Paulo, acerca disso que o apóstolo Paulo sentia. Aí, vamos mais adiante aqui. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele. Quer dizer, foram ter com o apóstolo Paulo. A pousada, aos quais declarava com bom testemunho, apóstolo Paulo, o reino de Deus, que ele chamava de seita. Tá? Na época chamava seita do Nazareu. Tá bom? E procurava persuadi-los à fé em Jesus Cristo, apóstolo Paulo, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Claro, todos vinham falando do Senhor Jesus Cristo, da graça que viria na terra. Certo? Que era o Cristo. Tá bom? Pela manhã até a tarde. O apóstolo Paulo falava só de Jesus Cristo, da graça, da doutrina, do Evangelho. Alguns
criam no que se dizia, mas outros não criam, tá bom? Uns criam e outros não criam, mas ele pregou a sã doutrina, a graça de Jesus Cristo. E é isso que eu faço aqui. A CCB é o nome que eu tenho falado, a doutrina que está aqui, está dentro da congregação cristã no Brasil, que os apóstolos pregavam, que já na época chamavam de seita. Então é o caminho verdadeiro, tá bom? É o sinal do caminho verdadeiro. Porque ainda até o dia de hoje esse espírito está por aí, chamando a sã doutrina de Jesus Cristo de seita. Tá bom, meus queridos? Muitos que estavam no nosso meio, que veio para a congregação, por um motivo ou outro, motivo fútil. Porque permanência na sã doutrina, na graça de Jesus Cristo, é você vir para a salvação da sua alma. Se você vir por causa que é um carro bom, que é casa, que é isso, que é aquilo, é que acaba não tendo êxito. Porque Deus, o Senhor Jesus não veio oferecer riqueza dessa terra. O Senhor Jesus, na sua doutrina, não oferece riqueza nessa terra. O Senhor Jesus oferece a graça, a salvação de alma. Ensina a sua doutrina para um dia você partir daqui numa esperança de vida eterna. Ele oferece abençoar 100 vezes tanto e o final a coroa de vida eterna. Abençoar. Com sabedoria, com entendimento, com saúde, com força, com coragem, enfim, para enfrentar a sua luta do dia a dia, ajudar você a carregar a sua cruz, a enfrentar os que tiver a enfrentar, até o fim. Tá bom? É isso aí, meu querido. Então, você que escreveu aí, você que representa essa seita CCB, eu represento a sã doutrina de Jesus Cristo, que está dentro da congregação cristã no Brasil, a CCB, que é o CNPJ, porque respeita a lei do país. Põe o nome Congregação Cristã no Brasil. Mas eu estou falando da doutrina que dela está. Tá bom? Beleza? Tá bom, meu queridinho? Tá certinho assim com você? Que fez esse comentário. Eu não vou fazer muito ficar falando dos comentários, né? Mas essa me achou interessante. Você que representar a seita CCB. Não represento nada. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo, da doutrina de Jesus Cristo, que está dentro da Congregação Cristã no Brasil. Que é o nome, é somente o CNPJ. Mas o conteúdo é a doutrina de Jesus Cristo. Tá bom? Tá bom assim para você ou o que mais? Talvez a sua mente está caracterizada, não entra mais nada em você. E de repente você se arrependa e volta e Deus dá esclarecer melhor para você. Tá bom? Volte para o nosso meio, vem congregar, filho. Vem, membro fora do corpo ele não tem vida, ele não permanece muito tempo com vida. Tá bom? Volta para cá. E você que ainda não conhece, vem conhecer. Vem, visita a congregação aí no seu bairro, na sua cidade, no seu país. E fica. Congregação Cristã no Brasil, a CCB. Procure saber da doutrina de Jesus Cristo que nela está. O andamento, como é que é. Isso é. A CCB tem mais de 113 anos, ela já está estruturada. Tá bom? E lá é guiada pelo Espírito Santo, como tenho falado nos outros vídeos, que assim é a doutrina, e Jesus Cristo é a cabeça da igreja, tá bom? A igreja em toda. A igreja somos nós, espiritualmente falando, em Cristo Jesus, tornamos um corpo só, tá bom? Ali é para nós se reunir, orar a Deus, louvar, glorificar, que não tem coisa melhor na face dessa terra. Marca com você. Não tem. É louvar e glorificar a Deus na terra. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem nada que pague, nada. Tá bom? É uma felicidade espiritual. Um festão espiritual. Não é da carne. Carne é só mundice. Carne só quer coisa desse mundo. Mas é da alma. Então, tá todos convidados a visitar a Congregação Cristã no Brasil. Até o próximo vídeo. Deixa o seu joinha, que ajuda o canal, tá bom? A se expandir mais. E passa para o seu parente, seus amigos, os irmãos. Né? E até o próximo vídeo. E Deus abençoe você, a sua família e a todos. Lembre-se, Deus não é de confusão. Deus é de esclarecimento.
E Deus quer salvar todo homem. Deus abençoe a todos.